Aí, jogo aberto de volta e agora com ele aqui no estúdio. Que gostoso. Chico Garcia, Calica, bom dia. Bom dia. Bom dia pra você que tá em casa. E aí? Tudo certo? Tudo. Chico, já falamos aqui que o Luizito Soares hoje completa 36 aninhos. Então eu sei que você já encaminhou o presente pra ele, deu tudo certo, né? Calma, gente, calma. Devagar. Mas realmente tô naquela, sabe aquela fase de começo, assim, sabe? É que tudo é legal, tudo é bacana, tudo... Aquele encantamento, né? Tudo que a pessoa faz você acha legal. O cara descendo do ônibus, você olha que loucura. Né? Aí vestindo a camisa, botando a chuteira, você... no treino, qualquer coisa. Aí o cara ainda faz 3 gols na estreia, faz mais um no outro jogo. Aquela relação gostosa, é lua de mel, estamos em lua de mel. Cristaldo foi aprovado no BID, né? Ele já tá lá no BID, pode jogar agora. Renato Portaluppi pode escalar também pra atuar no gauchão. Mas, Chico, antes de falar de Sul, antes de falar qualquer coisa, vamos com ele. Será que tá com telão? Ainda não, mas a gente vai. Tá aqui, Thiago Foiani. Ô, menino lindo! Ah, meu Deus do céu, um ótimo dia pra você, um sol maravilhoso. Neoquímica Arena, hoje tem jogo, o Corinthians entra em campo e enfrenta o Guarani. Ti, últimas informações do Timão pra gente, bom dia. Ô, menino lindo! Oi, Kalinka! Um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Pois é, estamos aqui no palco de mais um jogo do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Corinthians e Guarani, claro, grupos diferentes, esse é o regulamento do Paulistão, mas que tem ali campanhas praticamente idênticas, né? Uma derrota, uma vitória e um empate neste Campeonato Paulista. A última vez que o Corinthians jogou aqui em seu estádio contra o Água Santa, tivemos mais de 38 mil torcedores. O clube não divulga a parcial de ingressos, mas essa é a expectativa de casa cheia mais uma vez, até porque amanhã, dia 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo, então, se me permite um palpite, acho que passa aí dos 39, vamos beirar aí os 40 mil torcedores. Agora, o que o torcedor do Corinthians quer saber é a escalação. Fernando Lázaro vem mudando bastante o time, fazendo testes. Qual será a escalação de hoje? A mesma do Inter de Limeira no interior no último final de semana? A mesma contra o Água Santa? Vai mudar tudo? E essa evolução acontece muito bem jogando em casa, né, Chico? A gente consegue perceber muito bem que o Corinthians jogando na Neoquímica Arena e o Corinthians jogando fora de casa, um time completamente diferente. Agora o Fernando Lázaro assume o time e lá no começo ele falava, não, eu quero criar essa base, eu vou criar o time principal e vou trabalhar esse time principal. Não é assim tão fácil a vida de um técnico, de um treinador, né, Chico? Não é porque o futebol, todo dia você convive com alguma instabilidade, com o próprio Yuri Alberto não conseguiu estrear porque sofreu com dores no tornozelo dias antes. Então, isso é normal. Fora a primeira rodada, aliás, teve um monte de coisa, né? Jogador suspenso, jogador não inscrito, e aí ele não tinha um time interessante para colocar para jogar. Depois ele conquistou uma boa vitória em casa, né? Para dar aquela acalmada. Foi jogar fora, um empate ruim, teve o prejuízo da arbitragem, mas o time não jogou, o gramado não ajudou também. E agora, realmente, jogando na frente da torcida, a gente sabe como a torcida do Corinthians empurra, como joga junto, né? É um dos times do Brasil que a gente sabe que a torcida faz mesmo a diferença. Parece uma coisa clichê do futebol, mas não é. Muitas vezes o jogador está lá com a perna pesada, a torcida não para de cantar um segundo sequer e muitas vezes consegue o resultado dessa forma. Mas tem todo esse discurso de começo de temporada que não tem como a gente fugir disso. O Maicon foi preservado do último, volta agora. O Cantillo saiu naquela disputa lá que a gente até achou pênalti com dor no tornozelo. Pode ser que volte, mas aí ele pode alternar, pode deixar para segundo tempo e tudo mais. Mas isso é interessante. Por mais que ele preserve, você vê que a base está ali. Você vê que ele tira ali, ele bota o Bruno Mendes no lugar de um dos zagueiros, ele muda uma peça no meio campo. Cantillo, o Maicon. O Yuri não pôde jogar, mas o Roger jogou. Ele mantém a base. Ele só não escala mesmo com quem ele não pode contar. E isso eu tô achando interessante nesse começo. Ô Chico, vamos avaliar então o nosso campinho, vamos colocar na tela para avaliar o que o Fernando de fato tem na mão, ou o Lázaro tem na mão. E o que você acha que vai entrar em campo hoje então contra... Por quê? Essa grande dúvida. No final de semana, o Corinthians
tem um clássico pela frente, Só que é o isso. São Paulo. É que dizer, mais um não. O São Paulo já passou por um e vai para o segundo no Paulista. E aí ele tem que pensar, já não dá tempo para descansar, hoje é terça-feira ainda. E é curioso, né? Porque o Corinthians vai ter 2 dias a mais de preparação que o São Paulo. O São Paulo joga na quinta e depois joga joga na quinta, né, Chiari? Isso. Joga na quinta contra a Portuguesa, exato. E o Corinthians jogando na terça, tem o restante da semana. Certeza que o Rogério Ceni vai falar a respeito e, enfim, não está errado, porque tem esse desequilíbrio técnico aí, ou físico. Mas esse é o time titular. Se a gente colocar ali o Juliano e o Renato Augusto com o Michael e o Duqueiroz. E aí a gente está colocando o Adson e o Cantígio como alternativas. O Adson tem feito uma nova função nesse time do Lázaro, então daqui a pouco é uma possibilidade dele ter uma sequência nesse aspecto, com o Renato fazendo o lado esquerdo e o Juliano talvez começando no banco por conta da lesão do último jogo. Acho que se ele for com o time titular, é isso aí. O Matheus Bidu, que até jogou como titular contra a Inter de Limeira, foi muito difícil avaliar qualquer jogador naquela partida. Então, ainda muito pouco, né? Mas é um jogador que tem mais nível físico que o Fábio, que a gente sabe da experiência, capacidade. O Fábio talvez seja preservado para o Clássico, né? Tô imaginando aqui. Ou ele faça esse planejamento dele em termos de minutos, né? Que é o que muitos técnicos estão fazendo. Começa com o Fábio, o segundo tempo dá para o Matheus Bidu, ou vice-versa. Renato Augusto é outro cara que ou joga um tempo, ou joga 60 minutos. Depende de como ele está projetando o domingo. E aí, obviamente, baseado também nos seus scouts físicos do clube, né? E o Corinthians tem, assim como os grandes clubes, tem um grande controle nesse aspecto, né? Você acha que olhando para esse campinho, hoje o Lázaro, a maior dificuldade dele ainda é esse meio de campo? Talvez falta uma criatividade, um meio de campo ainda um pouco lento, falta essas peças se encontrarem para de fato ligar para esse ataque? Porque o ataque, se a bola chega redondinha, Chico, dá tudo certo. O Roger e o Yuri Alberto fazem uma baita dupla, das melhores do Brasil. Mas foi um problema do Vitor Pereira, tanto que ele pede o Fausto Vera na metade do ano, porque ele queria um meio-campo mais intenso. O Duqueiroz não era para ser titular, mas foi alcançando esse status, primeiro porque ele perdeu o Paulinho, depois o Renato Augusto lesionou boa parte da temporada, o Juliano, ele entendia que não dava o mesmo dinamismo do que os outros jovens, aí o Maicon chegou, só que o Maicon também lesionou. Então, o meio-campo acaba sendo um problema. De novo, a gente está vivendo isso, né? Porque o Cantígio, cara, eu ainda estou tentando entender o Cantígio, né? O Cantígio, ele é um cara que tem muita qualidade técnica, mas ele até tem abandonado uma característica dele que a gente viu muito nos últimos anos, que é a bola longa, o passe entre linhas. Ele não tem feito isso. Então o Cantígio talvez não esteja tão bem tecnicamente. Se ele tivesse assim, como eu já vi ele jogar... Acho que ele está entrando um pouquinho desligado, talvez. Pode ser, o Cantígio tem isso. Parece que falta entrar naquele 100%, né? É isso, e aí ele acaba perdendo espaço para outros jogadores. Mas aí o que você falou do meio-campo também, essa idade elevada, essa média de idade alta, ela pode determinar a escolha, né? E eu não digo, às vezes, nem técnica, física também. Porque ele está pensando no Clássico domingo, ele está pensando na sequência da temporada. Não dá para jogar todos os jogos, Juliano, Renato Augusto e Paulinho. Ele não vai conseguir botar todos eles ao mesmo tempo. Por isso que eles acabam mesclando com jogadores jovens. E o do ano vai embora, né? Boa, Chico. A gente vai falar muito mais sobre Corinthians ao longo do programa. E essas foram as análises sobre o Corinthians. Ainda há muitas dúvidas sobre a escalação. Acompanhe mais vídeos no nosso canal para entender melhor o que aconteceu. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês.